Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa situação bem específica que está acontecendo lá em Santana do Ipanema, sabe? No sertão de Alagoas. Isso aí. O foco é a paralisação de uma obra pública que prometia muito, né? O Parque Santuário Nossa Senhora Santana. Uma obra de grande porte, pelo que entendi. Exato. E para essa análise a gente recebeu um material bem interessante. Tem um artigo recente, agora é de 10 de novembro de 2025, do jornal local, o Tribuna do Sertão. E também um vídeo que, bom, parece que viralizou por lá. É um desabafo bem forte de um morador, um tal de Paulo Barbosa. Ah, a voz do cidadão, né? Isso sempre traz uma perspectiva importante. Com certeza. Então a nossa tarefa aqui é tentar entender qual era a ideia original desse projeto, né? Os motivos, ou a falta de motivos para essa parada total. E claro, como isso está batendo na comunidade. Tudo com base nesses dois materiais que a gente tem. Certo. Olha, parece aquela história clássica, sabe? Uma promessa enorme que, de repente, encontra um obstáculo bem sério no caminho. Ok, então vamos lá, vamos começar a abrir essa caixa. O artigo do Tribuna do Sertão, ele descreve um projeto bem ambicioso mesmo. Pelo nome Parque Santuário já dá para imaginar algo grande. Sim, a ideia era construir lá na Serra Aguda. E não era só tipo uma igreja maior, era para ser um polo mesmo, sabe? De turismo de fé. A visão era impulsionar o desenvolvimento de toda aquela região do sertão alagoano. O que faz sentido, né? O turismo religioso movimenta bastante em certas áreas. Exatamente. A estrutura que eles planejaram era para receber romeiros, claro, mas também turistas em geral, sabe? E até servir de espaço para eventos culturais. O objetivo era bem claro, colocar Santana do Ipanema no mapa do turismo de fé de Alagoas, atrair gente, movimentar a economia local. Olha, o que é fascinante notar aqui é justamente o peso que esses projetos carregam, né? Especialmente em cidades do interior. Como assim? Tem um impacto econômico direto, claro, empregos na obra, depois o fluxo de gente gastando na cidade, mas vai além, sabe? Vira um símbolo, mexe com a autoestima do lugar. Cria um orgulho, uma visibilidade nova. Entendi. E o turismo de fé é uma ferramenta conhecida para desenvolvimento regional. A gente vê isso em vários lugares. Então a expectativa em volta de um projeto desses deve ter sido, nossa, altíssima na cidade. Pois é, e é justamente essa expectativa alta que faz o cenário de agora ser tão chocante, eu diria. Parado, né? Foi isso que você disse. Completamente parado. O artigo e o vídeo, eles não deixam dúvida. E o artigo traz os dados da placa da obra que ajudam a gente a ter uma dimensão do problema. Quais são os dados? Olha só. Início previsto, 20 de setembro de 2023. Conclusão, 20 de setembro de 2024. Um ano de obra. Ok, um ano. O orçamento, R$ 22.258.526,84. 22 milhões e uns quebrados. E a responsabilidade oficial, Prefeitura de Santana do Ipanema. 22 milhões é um valor considerável. Muito. E aí vem o ponto que realmente acende o alerta. O artigo é de novembro de 2025. Ou seja, mais de um ano depois da data que a obra deveria ter sido entregue. E ela não só não está pronta, ela está parada. Totalmente parada. Nossa. Então o atraso já superou o tempo previsto para fazer a obra inteira. Exatamente. É muito sério. É, um atraso dessa magnitude, ainda mais numa obra pública com essa verba, levanta muitas bandeiras vermelhas, né? Muitas. A primeira pergunta óbvia é sobre o dinheiro. Como é que foram usados esses recursos públicos até agora? Se parou, cadê a prestação de contas desses mais de 22 milhões? Boa pergunta. A segunda é o risco de ficar ainda mais caro. Obra parada quase sempre significa custo adicional para retomar. Precisa refazer coisa, atualizar preço, a própria deterioração. E o artigo menciona isso, fala da deterioração das estruturas que já estavam lá, expostas ao tempo, ao sol, à chuva. Pois aí isso não é só estético, né? Pode comprometer a estrutura mesmo, a segurança lá na frente. E aí entra a questão da gestão do projeto, né?
Faltou, sei lá, planejamento, faltou fiscalização. Como é que uma obra desse tamanho, com tanto dinheiro, chega nesse ponto de abandono aparente? É a pergunta que fica, né? Isso. Isso levanta uma questão importante sobre capacidade de execução, sobre transparência na prefeitura local e o silêncio oficial que você mencionou. Nesse contexto, só piora as coisas, né? É preocupante. E é aí, nesse vácuo de informação oficial, que entra a voz do cidadão, né? O tal do Paulo Barbosa, que o artigo chama de fiscal do povo. Ah, o autor do vídeo. Ele mesmo. Ele foi lá no canteiro, filmou tudo, mostrou o abandono e o vídeo circulou. As palavras dele, que estão tanto no vídeo quanto na reportagem, são muito, muito diretas. Tipo, não tem ninguém trabalhando aqui na obra. Direto ao ponto. E ele reforça essa sensação de vazio, sabe? Dizendo, tá tudo parado, tudo calado. Uma descrição bem visual do abandono. Sim, mas o que mais me chamou a atenção na fala dele foi a completa falta de clareza sobre o porquê disso tudo. O Barbosa fala isso com todas as letras, é quase uma angústia, sabe? Ele diz, ninguém sabe o motivo, a gente tá sem saber o que tá acontecendo, ninguém sabe de nada. Nossa. É o retrato da frustração mesmo, né? Da população sem resposta da prefeitura. Não é só obra parada, é obra parada sem nenhuma explicação. Essa dinâmica é clássica, infelizmente. Quando os canais oficiais falham ou se omitem, a denúncia cidadã ganha força e as redes sociais viram esse palco, né? Potencializam a insatisfação. Exato. E a forma como esse senhor, o Paulo Barbosa, expressa a frustração é bem reveladora. Ele usa palavras como triste, lamentável. Sim, dá pra sentir o peso. E o mais interessante para mim é quando ele conecta isso com uma percepção de dificuldade histórica na cidade. Ele fala algo como, lamentavelmente, a minha cidade sempre foi assim, né? Tudo é difícil. Nossa, isso é forte. É muito forte. Porque sugere que essa paralisação não é vista como um caso isolado, entende? É como se fosse mais um capítulo numa história de promessas não cumpridas. Isso pode reforçar uma desconfiança que talvez já exista entre o povo e a prefeitura. Faz todo sentido essa leitura, essa conexão com o histórico. E tem um detalhe mais técnico que o Barbosa comenta no vídeo, que ajuda a gente a ver o tamanho do atraso. Qual detalhe? Ele menciona que só a etapa final, a montagem da imagem da santa, que ia ser feita por um escultor específico, só isso levaria uns 8 meses. 8 meses só para montar a imagem. Uau. E essa fase nem começou. Quer dizer, não é que parou faltando um detalhezinho, sabe? Parou bem antes do fim. Uma interrupção grande mesmo. Entendi. Isso reforça que o problema é substancial. Muito. E a lamentação dele é quase palpável, sabe? Quando ele diz que o projeto que era para ser orgulho do povo de Santana virou motivo de tristeza. Que inversão, né? De orgulho para tristeza. Exato. E ele ainda termina com um toque de identidade local, falando da cidade. É uma mistura de carinho e crítica, eu acho. Ele chama de Santana de Ipanema, Alagoas, Terrinha da Jumenta e dos Gaias, a minha terra natal. Interessante essa expressão. Mostra o vínculo mesmo na hora da crítica. Sim, achei curioso. Mas voltando ao ponto central, esse peso simbólico da paralisação não pode ser ignorado, de jeito nenhum. Não é só concreto parado, né? É uma expectativa da comunidade que foi frustrada. Com certeza. Uma expectativa ligada à fé, sim, mas também à economia, à esperança de ter mais oportunidade, mais reconhecimento para a região. E essa falta de comunicação oficial da prefeitura, que o artigo confirma, dizendo que não teve pronunciamento, não teve novo cronograma, isso funciona como um catalisador para a negatividade. Alimenta a frustração, né? Exato. Gera especulação, sabe? Alimenta a sensação de descaso, mina a confiança das pessoas na administração. É complicado. Se a gente conecta isso com o quadro maior da relação entre poder público e cidadão, a falta de transparência numa situação dessas é muito prejudicial. Ela impede que as pessoas entendam, mesmo que existam motivos técnicos ou financeiros complexos por trás da parada. Verdade. O silêncio oficial quase nunca é a melhor saída. Ele abre espaço para as piores interpretações e só aprofunda a distância entre quem governa e quem é governado.
A fala do Paulo Barbosa parece ser um sintoma bem claro disso. Sim, e o artigo do Tribuna do Sertão reforça isso categoricamente. Diz que até aquela data, 10 de novembro de 2025, a Prefeitura de Santana do Ipanema não deu nenhuma explicação formal. Nada sobre os motivos da paralisação, nem sobre um possível novo cronograma para retomar e terminar a obra. Um silêncio que, considerando o tamanho do projeto e o dinheiro envolvido, realmente soa ensurdecedor. Exatamente. Então, o quadro que a gente monta a partir dessas fontes é esse. Um canteiro que era para ser símbolo de progresso, de fé, orçado em mais de 22 milhões de reais, tá lá deserto, silencioso, Abandonado. estruturas pela metade, começando a se deteriorar com o tempo. E na comunidade, o que cresce é um sentimento de abandono, de frustração. Pessoal vendo uma promessa enorme, parada no tempo, sem nenhuma perspectiva clara de futuro. Uma imagem bem desoladora. Muito. Então, o que tudo isso significa? Para a comunidade de Santana do Ipanema, no mínimo, parece significar uma decepção profunda e um monte de perguntas sem resposta sobre o destino de um investimento público enorme que até agora só trouxe expectativa furada. Bom, então, recapitulando rapidinho os pontos principais dessa nossa conversa, né? Com base no artigo e no vídeo, a gente viu um projeto super ambicioso, o Parque Santuário. Um polo de turismo religioso, desenvolvimento regional, orçamento milionário. Isso. Aí a gente constatou a realidade dura. A obra está totalmente parada, mais de um ano depois do prazo que era para terminar. E o ponto mais crítico, talvez, seja a falta total de explicação oficial da prefeitura, que é a responsável. Exatamente. E como resultado direto disso, a gente vê a frustração, o sentimento de abandono expresso ali pelo Paulo Barbosa, o fiscal do povo, que parece ecoar o que muita gente lá deve estar sentindo. Olha, fazendo uma reflexão final, o caso de Santana do Ipanema, apesar de ser bem local, ele reflete desafios que a gente vê muito por aí na gestão pública brasileira, né? Infelizmente. Ele mostra as dificuldades que existem para tocar grandes obras, principalmente em municípios menores, com estruturas talvez mais limitadas. Mas, acima de tudo, eu acho que ele destaca de um jeito quase dramático a importância da transparência, da comunicação ativa por parte das autoridades. Fundamental, né? Totalmente. O silêncio, como a gente viu aqui, ele não só deixa de esclarecer, mas ele corrói ativamente a confiança do público. Aquela fala do Barbosa sobre tudo ser difícil na cidade parece indicar isso. Sim, a descrença. Exato. E, por fim, mostra o impacto devastador na moral da comunidade quando promessas tão grandes de desenvolvimento viram canteiros abandonados. Deixa para trás aquela sensação amarga de dinheiro jogado fora e esperança adiada. É uma pena. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão que sai direto do que a gente conversou, mas olhando pra frente. Manda aí. Além da urgência de saber por que a obra parou, que é o básico, né? Que outras alternativas, que caminhos a própria comunidade de Santana do Ipanema ou outros grupos interessados poderiam seguir? Para tentar mudar o cenário, você diz? É. Seja para pressionar para retomarem a obra de verdade, seja para exigir uma prestação de contas clara do dinheiro que já foi gasto. Como é que se garante que esses 22 milhões não virem um monumento ao desperdício, à promessa quebrada? Como evitar que se perpetue aquele sentimento de que tudo é difícil por lá? Uma pergunta crucial, sem respostas fáceis, imagina. Pois é, fica essa questão no ar para a gente pensar. Agradecemos a companhia de quem nos ouviu nesta análise. Valeu, pessoal. E esperamos nos reencontrar na próxima. Até lá. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.